mais uma vez com mais uma edição do Campina Pode Mais, o podcast de informação semanal, de informações relevantes para a população de Campina Grande. E hoje nós vamos tratar de assuntos de suma importância para a população, que são as ações do PROCON. A gente vai detalhar direitinho para vocês quais são essas ações que o PROCON vem realizando na nossa cidade. E o convidado desta noite é o nosso querido coordenador do PROCON Municipal de Campina Grande, Valdeni Santana, a quem desde já eu agradeço por ter recebido nosso convite e pode fazer suas considerações iniciais, Valdeni. Eu que agradeço, Simone, a oportunidade de conversar com você, internauta, com você que nos escuta, que nos assiste através da internet, uma oportunidade de prestarmos conta do que estamos fazendo. Enquanto coordenador do PROCON, enquanto responsável por essa pasta que busca promover a defesa e proteção do consumidor da nossa cidade. E em rápidas palavras, Valdeni, antes da gente entrar no nosso bate-papo a respeito do PROCON, eu queria que você se apresentasse um pouco da sua carreira acadêmica e profissional para os nossos internautas poderem lhe conhecer melhor. E daí a gente entra no assunto que interessa não só para nós, mas principalmente para a população. Eu costumo dizer, Simone, que como eu disse, eu sou um improvável. Eu sou do interior do Piauí, de uma cidade chamada Padre Marcos. Eu migrei para Campina Grande, porque meus pais, por serem professores, e Campina Grande ser um centro universitário e tecnológico, viemos para cá para estudar, em busca de oportunidades. Aqui cheguei aos 13 anos, constituí família, ingressei no serviço público, fui vereador durante 3 anos e há pouco mais de um ano estamos no PROCON Municipal e como servidor público nós temos que dar satisfação, prestar contas das nossas ações no órgão. Sou funcionário público do Banco do Brasil, cedido para a Prefeitura Municipal de Campina Grande e buscamos prestar contas atuando à frente do órgão, como eu disse, de extrema relevância para a nossa cidade. Valdeni, eu também não sou de Campina Grande, mas amo essa cidade de paixão, de coração. Eu acho que é uma cidade extremamente acolhedora. E eu moro aqui há mais de 25 anos e eu te digo com certeza, eu nunca vi um PROCON tão atuante como agora na sua gestão. Não é missa de corpo presente. Você sabe que eu, enquanto jornalista independente, eu já até escrevi um artigo a respeito do seu trabalho aqui na cidade. E a gente hoje vai tratar dessas ações que você vem realizando à frente do PROCON e vem inovando. Nós inclusive, temos sido referência para muitas cidades do país e até para fora do Brasil. Então, a gente vai tratar de ações desde o PROCON Saúde, passando pelas operações em supermercados, em bancos, em postos de gasolina, em bets e, enfim, em várias outras frentes que você tem realizado um trabalho excelente. Como eu disse e repito, não é missa de corpo presente, eu venho acompanhando seu trabalho desde que você assumiu o PROCON. E para a gente começar o nosso bate-papo, a gente começa pelo acordo de cooperação com a ABRAB, para quem não sabe, a Associação Brasileira de Bebidas, que é um tema que envolve o consumo responsável e segurança alimentar. Aí eu queria que você explicasse para a população, para mim também, sobre esse acordo de cooperação para os consumidores e comerciantes aqui de Campina Grande. É importante ressaltar, ao assumir o órgão, eu fui buscar conhecer as melhores práticas. Fui buscar saber qual era o melhor PROCON do país. E aí me indicaram Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o PROCON de Uberlândia. Eu passei uma semana conhecendo o que era feito em Uberlândia, as melhores práticas. E lá nós tivemos uma boa interlocução com o então chefe de fiscalização, Claudio Rodrigues, que hoje ele é secretário adjunto da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro. E isso facilitou o nosso acesso, a nossa interlocução e a nossa penetração de forma mais rápida dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
O acordo de cooperação com a ABRAB, com a Associação Brasileira de Bebidas, ela surge bem antes da adulteração de bebidas por metanol no estado de São Paulo. Nós também temos uma ótima relação com o Dr. Luiz Ossati, que é o presidente da Fundação Procon São Paulo, então é nosso amigo particular, nós temos uma boa interlocução também. E a Associação Brasileira de Bebidas, no mês de junho, mesmo antes desses problemas com contaminação de bebida alcoólica, ela já esteve aqui em Campina Grande capacitando o corpo de fiscalização do PROCON para atuar no combate às bebidas falsificadas, descaminhadas, que possivelmente seriam comercializadas no período junino. Então, a equipe do PROCON já tinha recebido essa qualificação e já tinha feito algumas apreensões aqui na cidade no mês de junho. Logo em seguida, acho que por volta de agosto, setembro, nós realizamos outra operação desta feita nas conveniências interligadas a postos de combustíveis e muitas cervejas vencidas. A gente foi feito quase 300 bebidas foram apreendidas. E agora, já nesse problema nacional que ocorreram até óbitos por contaminação, nós comercializamos e aí imprimimos junto com a ABRAB, com a autorização da ABRAB, a cartilha dos 7 erros, que facilita a identificação por parte do consumidor da bebida falsificada. Então, levar informação para o consumidor é o papel principal do PROCON. Lá nós apresentamos essa cartilha para o consumidor de forma digital, lá no site procon.campinagrande.pb.gov.br e distribuímos ela fisicamente também por toda a cidade. Então, é importante destacar que esse acordo de cooperação no Nordeste, aí não é missa de corpo presente, não é exagero falar, no Nordeste, só Campina Grande tem um acordo de cooperação, de conhecimento, de troca de informações com a ABRAB, e é o PROCON de Campina Grande. É importante ressaltar que o consumidor ele precisa ter informação. Eu criei até uma frase à frente do órgão, que é um consumidor informado, é um consumidor protegido. Então, espaços como esse aqui são de extrema relevância para que o consumidor possa ter essa informação, saber, olha, onde é que eu acho essa cartilha para que eu possa identificar uma bebida falsificada. Você vai lá no site procon.campinagrande.pb.gov.br e na aba documentos você vai ter acesso a essa cartilha de forma digital gratuitamente. No aplicativo Campina com Você, também na aba documentos, nós disponibilizamos todo o material que nós imprimimos, está lá também disponível para que a população tenha acesso. E tendo essas informações, ele possa ter facilidade em identificar a bebida falsificada. Já era isso que eu ia te perguntar, Valdemir, se o consumidor ele quiser ir até o PROCON, ele pode ter acesso a essa cartilha? Fisicamente. Nós temos ela física e tem ela também digital. Digital. E em poucas palavras, assim, para aquele consumidor que gosta mesmo de beber e que está pouco se lixando. A gente sabe que tem esse tipo de consumidor que não tem interesse de ler ou de ter uma cartilha. Como é que ele pode identificar uma bebida adulterada? Quer dizer, o volume, a garrafa, né? Você olha o volume. Geralmente ele tem um volume linear, né? Essas garrafas adulteradas elas têm um volume não linear, então é um pouco abaixo do nível normal de comercialização. As pessoas têm que olhar também o rótulo, que geralmente tem um rótulo falsificado, o volume, o rótulo, a tampa. Se você tiver atenção com os detalhes, você vai identificar se existe uma falsificação na embalagem. Então, é importante observar primeiro esses detalhes. E aí vai aquela velha e boa prudência. Não comprar bebida em todo e qualquer lugar. Antes de comprar a bebida, veja se aquele comerciante, aquele fornecedor do produto é procedente ou não, né? Então, assim, tem essa cautela. Mas a questão do valor também, né? O valor, os preços extremamente desconfie das falsas promoções. Uma coisa que eu costumo falar, cuidado, quem quer às vezes ganhar muito acaba perdendo muito. Verdade. E a atuação do PROCON aqui em Campina Grande com relação a essas bebidas, vocês têm feito algum tipo de autuação? Já essa também... nas conveniências, a gente já fez, né, em algumas conveniências, em alguns bares da cidade, além de distribuir a cartilha, nós já apreendemos quase 400 itens de bebidas alcoólicas. Então foram muita coisa apreendida, muitas cervejas vencidas, não eram falsificadas, mas vencidas, sendo disponibilizadas para consumo. Então, quais as punições além do recolhimento desse tipo de... É aberto um processo, é feito um auto de infração, é aberto um processo administrativo, prazo para ampla defesa do fornecedor flagrado nesse
crime, desse ilícito, é aberto o prazo para ele apresentar a defesa e provavelmente uma multa será aplicada, porque não tem muito o que discutir nesse aspecto. Mas é importante, como eu disse, o consumidor sempre buscar se informar. É o trabalho que a gente tem feito à frente do órgão. Busque a informação. Nós temos hoje, Simone, aí eu acho que é a grande sacada que a gente tem conseguido implantar no órgão é utilizar a informação a favor do consumidor. Então, se o consumidor, antes de comprar qualquer produto, ele olhar o prazo de validade, olhar as características da bebida que está sendo comercializada, ele vai ter essa autodefesa, ele vai poder se proteger. O mal fiscal do PROCON é o consumidor. Eu tive um testemunho essa semana bem legal. Uma senhora veio me abordar, eu estava comprando algo e ela me abordou e disse: olha, você não me conhece, mas eu gostaria de agradecer pelo serviço que você está prestando no órgão, porque eu tenho uma particularidade, um testemunho familiar para contar. Ela contou que a avó dela faleceu por consumo de produto vencido. Então a importância, às vezes as pessoas brincam, não, traga para cá que eu como, não sei o que, não faz mal não. Mas existem pessoas e pessoas, existem pessoas com saúde mais frágeis, existe a questão legal que está sendo infringida, mas existem pessoas que, se consumir um produto desse vencido, uma criança, um idoso, que tem uma saúde mais fragilizada, ela pode vir a falecer. Então, assim, não é brincadeira. O episódio das bebidas com metanol tá claro e é proteger a vida das pessoas. Então, a importância de um espaço, de um podcast como esse, de alertar as pessoas antes de comprar bebida, dá uma olhadinha, seja cauteloso, antes de comprar qualquer produto, dá uma olhada no prazo de validade, olha o acondicionamento, para evitar um problema maior. Valdeni, quais os canais que o consumidor pode fazer essa denúncia? Às vezes você está indo ali e não está indo nem para comprar, mas passa num local e vê algum tipo de produto hoje nós temos adulterado. Eu quero que você passe o vencido. Hoje nós temos, todo mundo hoje tem o Instagram, né, na palma na mão. Verdade. Nós temos o Instagram no nosso direct e a gente é atuante demais. Assim, o direct do Instagram, @Procon de Campina. Nós temos o telefone 151 e as pessoas podem, através do Instagram, lá tem um WhatsApp da fiscalização, que as pessoas também podem mandar, 88863609. E lá no Instagram tem o nosso WhatsApp da fiscalização, lá nós temos o 151, o direct a gente verifica, o aplicativo Campina com Você, a gente também acompanha de perto. Então nós temos esses canais de atendimento que de prontidão nós estamos buscando dar essa resposta para a população. Tratamos aqui de bebidas adulteradas, vamos entrar no Procon Saúde. E aí, assim, eu acho que é o que eu tenho tratado com mais carinho. Todos nós temos um olhar naquele menino mais próximo, né? Aquele filho mais próximo. Esse é o filho que eu tenho mais próximo. Eu trato todos os programas e as ações do órgão com muito cuidado, muito zelo. Mas o Procon Saúde, por quê? Porque nós estamos hoje sendo reconhecidos nacionalmente com a segmentação da fiscalização contra planos de saúde. Inclusive, nós temos um acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós temos um acordo com a Aliança Nacional em Defesa da Ética na Saúde Suplementar, que é um grupo de médicos que nos dão suporte, e eles nos procuraram. Olha como isso ocorreu. A ideia do Procon Saúde nasce em Campina Grande. Então, é experiência nossa, por isso que eu digo que a gente tem uma atenção especial, porque a ideia é daqui de Campina Grande, surge no Procon de Campina Grande, e nós participamos agora do plano de justiça, da premiação do programa Justiça e Saúde. Lá está inserido o nomezinho do Procon Saúde, mesmo não tendo aí nem 6 meses de funcionamento, a gente já está figurando lá entre os selecionados pelo Conselho Nacional de Justiça. Inclusive vamos participar agora, a equipe do Procon estará em Fortaleza no encontro sobre direito de saúde, sobre defesa do consumidor, com ministros do STJ, do STF, e a representação do Procon Saúde vai estar em Fortaleza. Nós temos uma reunião muito em breve na Comissão de Direito do Consumidor da Câmara dos Deputados, onde a experiência do Procon Saúde vai ser replicada, vai ser falada lá na Câmara dos Deputados. Dia 11 e 12 agora de novembro, nós estaremos recebendo o Procon de Salvador, que vem conhecer essa prática, essa ideia que surge aqui. E o que eu fico mais feliz, Simone, é quando eu vejo as pessoas que dizem: olha, eu precisava ser atendido no hospital tal, no plano de saúde, e só nos atenderam porque a equipe do Procon esteve lá, porque a fiscalização acompanhou, porque a consultoria jurídica deu parecer.
e disse, olha, contrato não é favor. Foi uma frase que nós criamos. É o slogan, né? Eu acabei de ver aqui, plano de saúde não é favor. Não é favor, é contrato. Tem que ser obedecido. Então, é um direito do consumidor e nós estamos acompanhando para que esse contrato seja obedecido. Então, nós estamos acompanhando de perto e a resposta que a gente tem tido da população tem sido muito positiva. Temos uma equipe técnica jurídica e temos essa consultoria médica. Existem particularidades que só os médicos que participam ali do dia a dia desse debate com as operadoras quem conhece. Existe um debate nacional sobre a CPI da auditoria médica. Alguns médicos alegam que pacientes procuram as operadoras em busca de um tratamento de câncer. Aí o médico prescreve 20 sessões de quimioterapia, o plano só autoriza 10. Então são essas pessoas que nós estamos buscando proteger. Essas pessoas que na hora que precisam de uma cirurgia, de um procedimento médico, existe aquela demora, existe aquela... Eu já ia te perguntar quais são as principais reclamações, né? Existe essa questão da judicialização que a gente acaba também evitando, e aí por isso que o CNJ colocou os olhos para essa ideia, porque nós tivemos aí recentemente uma cirurgia de uma criança que ainda estava dentro do prazo de carência, mas não existe carência para urgência e emergência. Então, se o PROCON tivesse lá participado ativamente, o pai reconheceu e disse, olha, se vocês não tivessem conosco, não estivessem protegendo a parte mais frágil da relação, que é o consumidor, a cirurgia da criança não teria sido feita. Então, são essas ações proativas, a demora, a espera exacerbada, o procedimento que fica lá esperando um parecer da auditoria médica para uma sessão de quimioterapia, e o tratamento do câncer é uma luta contra o tempo, né? Então, quanto mais se demora, mais a doença se alastra. Então, a ideia do PROCON Saúde, ela vem muito de encontro a essas reclamações dos consumidores contra as operadoras. Inclusive, a gente esteve na ANS, eu estou ainda, vou completar 2 anos à frente do PROCON, mas no próximo ano nós já temos o nosso 3º seminário de atualização em direito do consumidor, e nós teremos a participação, eu estive no Rio de Janeiro, na sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós teremos a participação da equipe da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O tema do nosso 3º seminário, que vai ser no período junino de 2026, será saúde suplementar, porque, como eu disse, aqui é onde nasce a ideia do PROCON Saúde. Deixa eu entender, e o nosso internauta também, Valdeni, quer dizer que no momento em que vocês recebem uma reclamação por parte de algum cidadão com relação a planos de saúde para tratamento, vocês tentam meio que fazer uma audiência de conciliação para evitar essa judicialização, exatamente, essa demora. Porque a gente já vai ter ali uma equipe jurídica específica para dizer, olha, isso aqui ele tem direito. Porque a gente vai ter a equipe jurídica e tem uma equipe médica que nos dê esse suporte, que diz, olha, isso aqui... Então, a gente tem essa disponibilidade de informação para o consumidor. Você precisar de um tratamento e aquele tratamento for negado e o contrato dá direito, nós temos como fazer essa avaliação rápida e dar essa resposta rápida. Isso evita você ter que recorrer à justiça, você ter que procurar o judiciário para ter acesso àquele tratamento. Porque caso a operadora negue, ela vai ter 2 problemas. Primeiro, ela responderá administrativamente no PROCON e a multa é salgada, entendeu? É uma multa significativa, e responderá judicialmente. Então ela terá 2 problemas ao invés de um só, que o consumidor do plano de saúde, do serviço, ele buscava diretamente a justiça. Hoje nós temos como dar essa resposta rápida, fazer um parecer técnico rápido, agilidade. E ele surge também dessa perspectiva. Lá no aplicativo Campina Com Você, a gente criou uma aba só para você fazer o registro de denúncias contra plano de saúde. E criamos um canal de WhatsApp específico, que é o 3113 9295. Os canais são importantes para a gente poder repassar para os internautas. 13 9295. Esse é o WhatsApp do PROCON Saúde. 9295. 3113 9295 é o WhatsApp do PROCON Saúde. E nós temos no aplicativo Campina Com Você, tem uma abazinha lá, PROCON Saúde, denúncia contra plano de saúde. Na hora que você acessa no banner, ele abre um formulário para que a pessoa possa fazer toda a reclamação do que houve lá com relação ao problema que ele teve com a operadora. E isso, como eu disse, é uma ideia que surge aqui em Campina Grande, já replicada em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Como eu disse, o pessoal de Salvador está vindo conhecer esse modelo, e aí
a gente tem que dar a César o que é de César. Essa parceria com a ANDES, que é a Aliança Nacional em Defesa da Ética na Saúde Suplementar, é fundamental, porque nós temos o conhecimento jurídico, temos a equipe jurídica qualificada, mas nós temos o suporte de médicos que trabalham com o plano de saúde diuturnamente com as operadoras, e eles dizem o que pode, o que não pode. Então essa resposta rápida e essa ação rápida do Procon Saúde tem dado resultado. Para que o Procon Saúde funcione, é preciso que a denúncia seja feita ou existe uma ação preventiva também por parte do Procon? Nós fazemos um trabalho de distribuição com essa cartilha que nós confeccionamos em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre plano de saúde, informações úteis para quem já tem o desejo de contratar um plano de saúde. Mais uma cartilha, né? Nós comercializamos esse material, mas é essencial que o consumidor faça tela digital também. Mas é essencial que o consumidor faça a reclamação, faça a denúncia, faça a provocação. As multas que são aplicadas em operadoras como a Unimed e a Hapvida, que a gente viu, acompanhou aí acho que nesses últimos meses, né, por parte do Procon, essas penalidades, elas têm surtido efeito? Tem surtido efeito, inclusive uma operadora, especificamente a Hapvida, ela foi penalizada inicialmente R$ 8.200.000 por 82 crianças que tinham tratamento com autismo, tinham esse tratamento específico, que teve essa terapia interrompida. E aí eu percebi que não era má prestação de serviço. Eu comecei com o pessoal da operadora, eles haviam internalizado, eles tinham umas clínicas que eles terceirizavam o serviço, e essa terceirização do serviço atendia bem aos pacientes, tanto que os próprios pais das crianças reconheceram. Na audiência que nós realizamos, que nosso objetivo não é aplicar a multa, nosso objetivo é fazer com que a coisa funcione. Na reunião que a gente teve com os pais dessas 82 crianças, foram 82 famílias, por isso que deu 8.200.000, foi os R$100.000 por caso. Nessa reunião que nós tivemos com os pais e com a operadora, nós solicitamos recredencie novamente essas clínicas, e aí vocês vão fazendo a transição para a clínica de vocês de forma gradativa. E aí eles relutaram em fazer, e nós tínhamos que dar uma resposta para aquelas famílias. E aí a consultoria jurídica entendeu que cada caso teria que ser aplicada uma multa de R$100.000. Essa multa está em grau de recurso junto à Procuradoria-Geral do município. Provavelmente eles devem recorrer à justiça, mas foi um caso que deu uma grande repercussão na cidade, e a gente tem buscado dar esse recado, que nós não vamos deixar a coisa sem funcionar. O objetivo é fazer a coisa funcionar, é fazer com que o consumidor tenha esse seu direito assegurado, e a proteção é a garantia daquilo que ele pagou, não é favor. Está sendo pago para você ter direito ao plano de saúde. Com relação à Unimed, já são algumas multas aplicadas, e aí eles também têm esse descredenciamento de hospitais aqui na cidade. Eles abriram um hospital próprio, a gente tem acompanhado de perto essa situação, mas temos uma boa interlocução com o pessoal da operadora aqui na cidade, e eles têm buscado dar essa resposta, têm atendido, mas alguns casos específicos as multas estão sendo aplicadas. Para combater esses abusos, assim, eu estou ouvindo da sua parte que você tem falado bastante da atuação do Procon. Você tem feito uma força-tarefa junto ao Ministério Público, à ANS, para combater esses abusos também? Temos uma cooperação com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Acho que eu fui umas 3 vezes no Rio de Janeiro só tratar com a ANS, de ações do Procon Saúde, de ações de fiscalização contra planos de saúde. E temos uma ótima interlocução também com o MP Procon, com o Ministério Público aqui na cidade, e temos trabalhado de forma conjunta na execução dessas fiscalizações, e temos visto que as respostas, e também tem ocorrido algo interessante, Simone. As pessoas começaram a demandar também mais o Procon, porque começaram a ver que dá resultado. Começaram a ver, olha, o Procon funciona, eu procuro, a reclamação está sendo atendida. Então, assim, o número de reclamações também tem aumentado. Assim, é algo que é bem legal que a gente tem visto, é as pessoas acreditarem. Assim, e eu fico feliz por isso. Porque quando você é demandado, é porque as pessoas, olha, tem esperança que você resolva, né? Não, é o que eu disse desde o início, né?
desde que você assumiu o PROCON, a gente tem visto uma atuação assim extraordinária e tem feito um trabalho relevante demais para a população, e a gente tem sentido realmente essa resposta, né, por parte do PROCON. Poxa, adianta ir no PROCON, hoje adianta. Por quê? Porque tem solução, né? É isso que eu acho legal. Vocês têm mostrado o resultado realmente do trabalho por parte da população que procura vocês, né? Vamos entrar agora no PROCON dos supermercados, né? Que esse eu acompanhei de perto, de várias fiscalizações. A gente conversou e trocou muitas ideias pelo WhatsApp, e eu pude acompanhar muito de perto essa atuação de vocês nos supermercados de Campina Grande. Como é que se deu essas ações junto às redes de supermercado da nossa cidade? Se foi por meio de denúncias ou se foi uma força-tarefa que foi definida pelo PROCON mesmo, de dizer, vamos cair em atuação e ver o que está errado aqui nas redes de supermercados da cidade. Nós temos hoje, Simone, assim, eu escuto muito o povo, a população, seja através do WhatsApp, seja conversando nas ruas. Nós temos uma demanda, hoje as pessoas reclamavam muito da questão das filas, no período de 5 da tarde, ali final do expediente, quando vai para casa fazer a feira. Então, aí surgiu a ideia. Nós temos hoje a operação PROCON nos bancos, 2 operações permanentes, e PROCON nos supermercados. Então, criei um plantão noturno. Hoje nós temos uma equipe de fiscalização trabalhando até 21 horas. Essa equipe de fiscalização ela é exclusiva para visita em supermercados e atacados da cidade. Por que isso? Porque surgiu uma demanda. Quem dá a demanda, quem traz a demanda é a população. Isso não surge da minha cabeça do nada, né? A população demanda. Tem uma reclamação, nós temos que dar a resposta. E esse plantão nos supermercados, aí a gente verifica não só o tempo de espera, a qualidade do serviço que está sendo oferecido, como é feito um levantamento, se existe produto vencido, o produto está sendo comercializado, é feita uma auditoria. E aí nós chegamos a números absurdos. No supermercado, no último final de semana, foram apreendidos 90 quilos de carne. Então é algo assustador. Foram 90 quilos de carne e 7,5 kg de camarão estragados, fora do prazo de validade, sendo colocados para consumo, para comercialização. Valdenir, o nome desses supermercados, eles podem ser divulgados? Eles são divulgados. Por quê? Que foi o que nós definimos no órgão? Que as pessoas dizem, divulga o nome do supermercado, coloca na matéria lá o nome do onde vocês encontraram. Só como a gente não encontra só em um, são vários, uns mais, outros menos, nós definimos estrategicamente que no final do mês existe um relatório de fiscalização que a gente coloca todas as apreensões, o local e o que foi apreendido. Você vai lá, acessa procon.campinagrande.pb.gov.br, na aba documentos. Esse relatório da fiscalização ele é atualizado mensalmente. Por que nós fizemos isso? E não divulgar aquela apreensão específica, como a questão dos 90 quilos? Porque existem outros supermercados que também ocorrem apreensões e a gente acaba sendo injusto. Então a gente, quando divulga todo mundo lá no final do mês, aí a população, a imprensa tem acesso à informação, e é importante que você tenha essa cautela, que aquilo é uma amostra que a gente conseguiu apreender. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o local. O local é importante? Mas se você se deter apenas no local, você vai esquecer que aquele local que você acha que não tem produto vencido, pode ser um pequeno ou grande atacado, você não vai ter o cuidado de olhar o prazo de validade. Então, assim, o fiscal... Existe um programa, inclusive, com esse nome, né? De olho na validade. De olho na validade é essa operação que a gente criou, PROCON nos supermercados, que é o de olho na validade, justamente para que as pessoas tenham esse hábito de olhar a validade, independente de onde elas estejam comprando. As pessoas precisam criar esse hábito, Simone, porque se você ficasse, não, eu vou comprar no supermercado tal não, porque lá foi já apreendeu lá. Mas aquele que você está comprando pode também ter. Então foi uma amostragem que a gente conseguiu apreender, entendeu? Foi ali um local específico. E para não ser injusto com outros que também a gente faz apreensões ou beneficiar alguém, a gente acaba divulgando um relatório completo com todos os locais, com todas as apreensões lá no site da prefeitura. Então o planejamento dessas ações na verdade não é uma situação proativa, é a partir de uma ela já existe a operação de contínua de 5 a 9 da noite.
a equipe de fiscalização do PROCON ela visita todos os atacados da cidade. Havendo denúncia, a gente vai acolher e vai verificar também a denúncia. Você falou aí do 90 quilos de carne apreendida. Além da carne, quais são os produtos mais comuns que são apreendidos? Na seção de frios, né? Os frios e congelados, né? Porque a gente tem lá a calabresa, o peixe, é comum encontrarmos iogurtes, então é comum a apreensão desses produtos. Ali tem uma cautela. Mas a gente já chegou a apreender material de construção com prazo de validade expirado. Então, assim, para você ver como é importante você ter essa cautela. Antes de comprar qualquer produto, dá uma olhadinha, tem essa cautela. Independente, como eu disse, até material de construção a gente já encontrou fora do prazo de validade. Então é importante, argamassa, cimento acho que nem prazo de validade tem, mas argamassa tem lá o prazo, tem que ter esse cuidado. Entendeu? Os canais de denúncia também são os mesmos. Valdemir, era bom a gente repetir, né, para o pessoal gravar. Esse aqui é específico do PROCON Saúde, é o 98186-3609, que é o WhatsApp. O WhatsApp de fiscalização, o 151. Isso, que é o arroba PROCON de Campina, o aplicativo Campina com você e o WhatsApp do PROCON Saúde 3113-9295. Vamos agora para outro tópico, porque senão não vai, o tempo é curto para a gente tratar de tantas ações que o PROCON vem realizando em Campina Grande, né? Agora a gente vai para o PROCON nos bancos. Né? Fruto de uma demanda também da população que reclamava das longas filas. Todo mundo reclama da fila em banco, né? E aí a gente fez o quê? A gente criou a Operação PROCON nos bancos todos os dias, de 10 da manhã até as 14 horas. A equipe de fiscalização visita as agências bancárias para verificar alguma irregularidade. E temos aplicado multas de forma reiterada. É uma coisa que a gente tem feito, Simone, e passado esse recado para a população, que não vale a pena. A rede bancária entendeu que não vale a pena desobedecer o direito do consumidor aqui na cidade. Porque ao final do ano, eles irão fazer a avaliação no seu balanço financeiro do quanto irão pagar de multa. Então, assim, a gente tem sido bem insistente com o banco, com o supermercado. Essa questão da fila é bastante antiga, né? Essa lei da fila, ela funciona realmente? Funciona, e é o que eu digo direto e repito, se houver insistência, se for repetitiva a fiscalização, se for repetitiva a aplicação da multa, uma hora vai sentir no bolso e vai dizer, rapaz, é melhor a gente contratar gente, é melhor a gente se preocupar com o cliente, porque o PROCON está aqui multando a gente. E uma coisa que eu já vi, algumas agências da cidade, você tinha só o 0800, né? Uhum. Algumas agências criaram o Zap da agência para tentar diminuir o número de pessoas na espera, para que as pessoas façam atendimento via WhatsApp. Outras agências colocaram mais estagiários ali na sala de autoatendimento para buscar dar essa resposta. E entenderam que se não buscarem uma alternativa, e aí eu tenho um dica para você, as reclamações neste espectro de atendimento, de tempo de espera diminuiu muito. As reclamações. Hoje eu tenho mais reclamação com relação à contratação indevida, crédito consignado fraudulento. Então, assim, a resposta que a gente tem recebido por parte dos bancos com relação ao tempo de espera, ele tem diminuído bastante. Eu já ia te perguntar, além dessa questão da fila, né, quais são as outras irregularidades? A primeira operação que eu fiz no PROCON foi crédito legal, porque eu entendo que esse programa de crédito consignado é um problema nacional. Porque imagina você ter ali sua mãe e seu pai vítima de um crédito que ele não autorizou, ou um empréstimo com a taxa abusiva, e aí você vai endividar um senhor, uma senhora, um agricultor, um aposentado que ganha R$ 1.512, 30% da renda dele comprometida por 120 meses. Então você está comprometendo às vezes ali uma renda de uma família que depende daquele dinheirinho para fazer a feira. Então, assim, essa questão dos créditos fraudulentos, dos créditos consignados. Não ocorre só através de banco, não. Tem algumas das financeiras, as operadoras de crédito. Então a gente tem sido bem enérgico nisso. E quando chegam ao nosso conhecimento ou alguma reclamação nesse aspecto, e aí eu peço à população que foi vítima de uma operação dessa, fraudulenta, denuncie. Porque as multas maiores que a gente tem aplicado são nesses casos. Assim, eu busco
ser bem enérgico e repetitivo. Eu vou dar um exemplo de que a coisa funciona. 2 bancos aqui, a Agibank e Crefisa, eles adquiriram o lote de pagamento do INSS. E no início eles tiveram vários problemas de espera dos aposentados, aglomerações, dificuldade no atendimento. Tanto que a gente foi lá reiteradas vezes, abriu processo administrativo, aplicou multa e nada mudava. Acionamos o Ministério Público, fizemos notícia de fato. O Ministério Público visitou esses 2 locais, as 2 instituições. Resultado, eles abriram 9 locais de atendimento. Então eles deram a resposta, depois da nossa insistência de provocar o Ministério Público, eles deram a resposta. Posteriormente, eu acho que eles foram até descredenciados pelo próprio INSS em virtude desse escândalo nacional aí que envolve os pagamentos. Mas a resposta, a participação do PROCON é preponderante. Assim, eu até costumo dizer, se nós dermos essa resposta, a população vai dar também o feedback, vai nos procurar, vai demandar, e é isso que está acontecendo. Eu vejo isso acontecer em todos os segmentos que a gente tem atuado. E essa questão dos bancos, dos créditos consignados fraudulentos, tem sido um deles, né? E quem está contratando vai pensar 2 vezes, porque se a gente pegar, se for feita denúncia, reclamação, vai ser punido. Se for constatado, vai ser punido, né? Eu ia te perguntar também, você disse no começo de uma pessoa que te procurou, que agradeceu pela atuação do PROCON. Com relação a essas questões do PROCON nos bancos, também acontece de vocês serem... Muito, já aconteceu de a gente receber uma cartinha, está até lá na minha mesa, a mulher fez um quadrinho, fez um quadro de agradecimento, ela fez um quadro, colocou no acrílico, e foi lá entregar gentilmente agradecendo. Então assim, a resposta da população, como eu disse, a partir da exposição, a partir da resposta que a gente tem dado, a população tem acreditado e tem depositado essa confiança. Eu hoje tive uma reunião com a equipe de fiscalização sobre os plantões nos finais de semana. As pessoas começam a reclamar e aí eu disse, aumenta a responsabilidade também. Assim, eu conversando com a equipe de fiscalização, eu disse, olha, aumenta a responsabilidade de vocês porque a demanda também está aumentando. Então, se as pessoas estão procurando, estão reclamando, estão denunciando, é porque elas esperam que a gente dê uma resposta. Vamos para mais um tópico, Valdemir, agora com relação às ações do PROCON diretamente nas bets, né, nessa febre de bets que a gente tem visto, se existem ações também contra a ludopatia, e antes que fiquem em dúvida do que seja a ludopatia, né, que é aquele viciado em jogo, né, que mesmo que ele nem percebe, na verdade, né, que está sendo prejudicado financeiramente dentro da família, no seio familiar, mas não deixa de votar, não deixa de jogar, não, né? Deixa de jogar, né? É um vício, assim, como é que o PROCON tem agido para evitar essas situações ou para ajudar essas pessoas? É um problema nacional, o dinheiro tem saído da segurança alimentar das pessoas, do pão, do feijão, do arroz, dinheiro de Bolsa Família, dinheiro do BPC, e tem sido migrado para as bets. E isso é um problema também do consumidor. Existe uma relação de consumo. O apostador, ele é consumidor. E antes que ele perca tudo, a gente diz, procura o PROCON, para que a gente possa informar. Nós temos feito ações de conscientização. No nosso segundo seminário, que nós realizamos em Direito do Consumidor, o tema foi bets. O apostador é consumidor. E aí nós tivemos a presença do PROCON do Estado de São Paulo, esteve aqui em Campina Grande. O PROCON do Estado do Rio de Janeiro esteve aqui conosco no mês de junho. A Universidade Federal de Minas Gerais esteve também conosco. Então nós tivemos aqui os maiores PROCONs do país, estavam na OAB Campina Grande, junto com o PROCON, passando informações de extrema relevância. O Dr. Ricardo Morichita, que é um conferencista de renome internacional, e ele veio acompanhar a execução dessa política pública, que é essa informação que a gente tem levado. E o primeiro fruto desse seminário, que a gente não fica só na teoria, a gente vai para a prática. E o primeiro fruto desse seminário foi a realização de palestras nas escolas, e aí a gente foi convidado pelo CIE para ir para Patos, para ir para João Pessoa, e aí nas escolas da nossa cidade, educação de jovens e adultos, escolas particulares. Então está havendo também uma parceria intersetorial, institucional junto com a SEDUC. IFPB, com a SEDUC, a gente tem feito um trabalho, e aí é um fiscal do órgão, olha que legal, que é psicólogo. Eu apresentei o desafio a eles, olha, tem um desafio para lhe apresentar, de forma voluntária,
você como psicólogo, vamos levar essas informações para a população sobre o que é ludopatia, né? Segurança, defesa da vida, proteção, que ludopatia é doença do jogo, né? Ludo, jogo, patia, doença do jogo. Né? Então esse tema ele tem sido trabalhado por Alenilson Rodrigues, que é um fiscal do órgão do PROCON, que também é psicólogo e tem tido um forte impacto na cidade. Assim, são inúmeros os testemunhos de famílias dilaceradas por esse vício. E a informação, como eu disse, o conhecimento liberta, é a melhor arma, né? Nessa hora, nesse momento, a melhor arma é ter esse conhecimento, é trabalhar a prevenção. E aí a gente tem que trabalhar com jovens e adultos. Algumas empresas também estão demandando o PROCON para que a gente disponibilize esse serviço, e está acontecendo. E durante essas palestras é distribuído esse encarte aqui, né, sobre bets, apostas online, bets, quais são os seus direitos, né, saiba como se proteger, utilizar a plataforma de apostas esportivas e jogos online. Então, também existe de forma digital esse encarte, e ele é distribuído fisicamente nas palestras. E aí tem sido uma repercussão também gigantesca desse trabalho que está sendo feito em toda a cidade, tanto que a gente já foi convidado para Patos e João Pessoa, até brinquedos, não sou PROCON estadual não. O que eu vejo muito da sua parte também, Valdemir, é que você se aproveita de tudo que é evento que tem dentro de Campina Grande. Onde a gente vê você está cheio de encarte, de cartilhas, e está sempre ali distribuindo, independente dos temas que a gente tem trazido, qualquer evento, eu sempre tenho acompanhado. Quando você já chega com a equipe distribuindo esses encartes. Eu acho isso muito interessante. E eu queria te perguntar, assim, com relação a esses especialistas que têm trabalhado e atuado junto com o PROCON nas escolas, quais são os principais alertas que eles deixam, né, para jovens? O que chama a atenção, Simone, e aí até assustador, né, que ele compartilha conosco, é que muitas famílias estão dilaceradas, o mal já está enraizado. Então a gente tem que trabalhar também esse outro lado. E isso tem sido algo que a gente tem feito de forma repetitiva. Então, assim, são testemunhos e muita gente dizendo: continuem com esse trabalho, permaneçam com essas palestras, continuem, não parem de realizar essas palestras. É o que a gente tem escutado da população, é o que a gente tem escutado das pessoas, das famílias. Como eu disse, isso é um problema de violência doméstica. Então existem homens aí que estão endividados, e porque estão endividados agridem suas esposas. Nós temos aí pessoas que não têm o que comer, então pessoas que estão aí usando o dinheiro da comida, que sai da economia, que tira o dinheiro do mercadinho, e está sendo direcionado. É uma tragédia. E aí eu acho que é a droga do tempo atual, é a droga digital do tempo atual. Então o mal, muita gente acha que isso é investimento, então assim, acha que se colocar 50 vai ganhar 100. Então são inúmeros os absurdos que a gente escuta. Então a palestra ela vem de encontro a essa necessidade, como eu disse, fruto desse seminário. E essas bets têm até uma estratégia mesmo, né? Às vezes você tá ali, aplica 10, aí você ganha 20, já se empolga, aí você... A ideia é justamente ali prender, porque a bonificação, né? E existem regras que eles precisam obedecer, menor de idade não pode ter acesso à plataforma. Inclusive a gente está com um checklist de fiscalização para que as bets com endereço em Campina Grande, elas atendam esse checklist, entendam que precisam obedecer à legislação. E é uma preocupação, como eu disse, é o mal do século. E aí, Simone, eu acho que a gente deve ampliar esse debate, e até sugiro escutarem, como eu disse, o psicólogo, que também é fiscal do órgão, Alenilson, porque é algo estarrecedor. Assim, é algo estarrecedor, e a gente precisa fazer algo além do que já vem sendo feito. Porque... vocês têm trabalhado de forma educativa juntamente com especialistas nas escolas, como você bem explicou, mas existe algum aparato tecnológico que vocês possam detectar que vem sendo feito esses abusos por parte das bets? Existe um checklist que a gente está começando a aplicar aqui na cidade especificamente, mas é como eu disse, é um problema não só local, é um problema nacional. A gente chegou a ser convidado para outras cidades, como eu disse, Patos, João Pessoa, que nos convidaram, até brinquedos. A gente não é PROCON estadual não, nossa competência é municipal, mas aí eles insistiram que a gente estivesse participando desses eventos, a gente teve nessas duas cidades,
mas é um problema nacional que precisa ser enfrentado e eu tenho convicção que precisa ser mais amplamente discutido. Há intenções de criar uma forma permanente de atuação do PROCON nesse sentido, não só nas escolas, mas também em outras instituições de Campina Grande? Existe, e nós inclusive estamos disponíveis para quem quiser agendar a palestra, através desses telefones, podem nos procurar, quem tiver interesse em levar essa palestra para sua empresa, para sua escola, nós estamos disponíveis para levar essas informações. Vamos agora tratar do futuro do PROCON, né, o digital e sustentável, né, para fechar o nosso tema. Eu não vou nem dizer que vou fechar, porque eu tenho uma curiosidade que não está no script, mas eu vou deixar para o final, disse que a produção, que se desse tempo eu perguntaria. Então, como é que vem funcionando esse futuro do PROCON digital e sustentável? É bem bacana a coisa. O PROCON é o primeiro prédio, a gente tem que se amostrar agora brincando. A gente é o primeiro prédio da prefeitura com energia solar. Então, hoje nós temos uma energia solar, nós temos energia solar e 2 carros elétricos. Nós gastávamos R$ 2.500 com energia elétrica. Hoje a gente gasta R$ 200 com energia solar e os 2 carros da fiscalização eles são elétricos. E a gente gastava 120. São abastecidos lá são mesmo. Carregados lá mesmo. A gente gastava 120. Não diz abastecido, é carregado. A gente gastava R$120 mil anteriormente com gasolina e aluguel. Hoje a gente gasta 90 mil. Então a economia é em torno de R$30 mil. Além da economia do consumo elétrico, que nós gastávamos 2.500, a gente gasta R$200 hoje. Então foi um up. E aí a gente pretende ampliar a nossa sede, que a Casa ao Lado pertence ao órgão. A gente pretende ampliar a nossa sede e hoje nós temos um técnico da FIP, que é a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, é uma fundação ligada à USP São Paulo. Elas estão em Campina Grande, querem fazer do PROCON de Campina Grande um case para o Nordeste, que eles conheciam essa plataforma do PROCON Digital, que aí vai além do simples canal de acesso. Ela vai digitalizar todo o trâmite processual, tudo vai ser digitalizado, é para acabar com o papel mesmo, a utilização de papel no órgão. Então a FIP está fazendo esse levantamento, a gente está implantando essa plataforma, toda a digitalização do órgão, todo o funcionamento do órgão será de forma digital. Então hoje você faz a reclamação, hoje você faz a denúncia, mas para ver o acompanhamento processual, as assinaturas dos processos, você não consegue fazer da sua residência, você tem que ir até a sede do PROCON. Em breve, tudo isso vai ser feito de forma digital. Então você vai ter o aplicativo, você vai ter a plataforma no computador, que você vai ter acesso ao seu processo. É tipo o PJE. Quem já tem mais familiaridade com aqueles processos judiciais, é semelhante ao PJE. Não só o processo administrativo, a audiência ser realizada de forma virtual, vai um link para o advogado, um link para o fornecedor, para o cliente, e ali ele vai participar de forma virtual, se ele desejar também. Então é algo bem completo, uma plataforma com a riqueza de dados. Se nós usamos o ProConsumidor, que é uma plataforma gratuita, oferecida pelo governo federal, mas com muitas dificuldades, se eu te pedir hoje, eu quero saber quantas pessoas foram atendidas no PROCON pela manhã, eu não sei. Vai ter que ser feito manualmente. Se eu quiser saber quantos processos tem contra a Samsung, esses processos terão que ser coletados manualmente. Então isso não existe, a gente está em 2025. Então a necessidade dessa digitalização é urgente, dessa tramitação digital. Isso já vem sendo feito. Inclusive o PROCON, essas iniciativas têm tornado o PROCON referência no Brasil. A gente começou assinou esse contrato com a USP, com a FIP, e aí eles estão fazendo levantamento. Eu acho que deve estar funcionando no início do próximo ano. Eles estão fazendo levantamento de todo o procedimento operacional, para no início do próximo ano tudo começar a ser disponibilizado de forma funcional. Mas é algo que não é inadmissível, Simone. Hoje se eu precisar recolher, eu quero saber quantos processos tem contra o Banco Itaú tramitando no PROCON. Eu vou ter que catar isso manualmente, eu tenho que ir lá um por um, e aí o risco de perda de documento, entendeu? É uma coisa assim que hoje, nos dias atuais, é inaceitável. E é algo que a gente a FIP, para quem não conhece, é aquela que você lá bota o preço do seu carro, né? Você vai lá, bota a marca, o modelo, e aí o ano, e ele atribui lá. Pronto. Essa plataforma não é Joãozinho da esquina que a gente contratou, não. Então é essa plataforma
que está em Campina Grande, que está trabalhando nessa questão do Procon Digital, é uma fundação ligada à USP, e isso vai dar um up além da questão da energia solar, dos carros elétricos, a ampliação da sede. A gente pretende também contratar aquele micro-ônibus para fazer o Procon móvel, para ir para os bairros, fazer esse atendimento também nos bairros. Eu conseguindo no próximo ano, 2026, realizar essas ações, eu acho que a gente deixa o órgão prontinho para funcionamento a contento aí há uns 100 anos para frente. Valdeni, todas essas iniciativas, principalmente aqui com relação à sustentabilidade, eu vejo que ela poderia ser bem mais extensa e bem mais ampla dentro da própria gestão, né? Então, eu acho que se todas as secretarias começassem a seguir o exemplo do Procon, acho que a gente teria uma economia aí surpreendente. Pô, não, essa energia solar é algo fantástico. Você instalar energia solar em um próprio público, em um prédio público, eu gastava R$2.500. Eu gasto os 250. Sabe quanto eu paguei para instalar energia solar? 58 mil. Então, em 2 anos a gente recupera o que foi gasto e já o que vem ali já é economia. Há 2 anos a gente já recupera aí o que foi gasto, que foi investido ali com a energia solar. A economia de combustível, né? Você ter ali o carro elétrico, então o carro que anda dentro da cidade. E aquele que faz os deslocamentos maiores, aí a gente tem um certo problema. Mas aquele carro que tem o itinerário aqui interno, né? Eu acho que ele ser elétrico, já a economia já é grande. Porque o carro elétrico não é obrigado a você comprar, você aluga. Porque você vai pagar um aluguel caro, mas compensa com a economia do combustível. Fugindo agora do script, que é a minha curiosidade, essa semana, inclusive, a atuação do Procon nos postos de gasolina, né, mostrando o preço mais acessível em alguns postos de gasolina. Eu queria te perguntar o seguinte, porque muitas vezes é como a própria questão que a gente tratou no início da bebida adulterada. Às vezes você tem um posto de gasolina que tem um preço acessível, mas a gasolina não é tão boa quanto o outro que tem um preço maior. Eu tenho visto essa campanha de vocês incentivando a pessoa a buscar aquele posto de gasolina que tem um preço menor. E como eu utilizo um automóvel não elétrico, eu viso muito isso, porque às vezes eu presto atenção que eu coloco gasolina num posto que a gasolina é mais acessível, o preço, no entanto eu ando menos. E eu sou muito do lápis também, eu acho que fazer anotações. A minha pergunta, o Procon ele visa nessas fiscalizações só a questão do valor, do preço, ou ele tem condições de analisar também a qualidade? Nós temos hoje um acordo de cooperação com a ANP. Do combustível. E aí a gente vai se mostrar de novo. A gente é o único município do Nordeste com acordo com a ANP. Então a gente pode verificar a qualidade. Se houver denúncia, olha, meu carro está tendo problema porque o abastecimento... Vocês têm condições de fazer isso? A gente recolhe a amostra e encaminha para o escritório aqui da ANP em Recife, eles fazem essa avaliação. Ocorre que o que nós plantamos aqui na cidade e que tem funcionado, e aí é uma conquista do governo Bruno, que sem essa autonomia dada pelo prefeito, nós não estaríamos alcançando esses objetivos, sem essa liberdade administrativa, a gente não estaria alcançando nem metade do que a gente alcançou, porque o preço do combustível hoje, muita gente saía para João Pessoa e deixava para abastecer no Cajá. Isso. Né? Hoje nós temos vários postos, aí você não só tem um, você tem vários postos vendendo gasolina a 5,69 em Campina Grande. Nós temos gasolina a 5,67 e nós temos o preço mais barato em um posto de gasolina que vende gasolina a 5,65. Essa divulgação também é feita no o preço e a qualidade? A qualidade é verificada mediante a denúncia. A gente apresenta lá os preços, divulga lá os locais, olha, tem esses postos aqui, são mais em conta. Aí alguém que está chateado, que é o proprietário do posto lá, Simone, ele fica... que inclusive a gente está sendo processado por um posto de gasolina. Eles estão processando o Procon por causa dessa divulgação. Eles alegam que nós estamos inviabilizando o mercado de combustíveis na cidade, mas hoje Campina Grande eu posso dizer,
tem a gasolina mais barata, uma das gasolinas mais baratas do estado, é mais barata do que João Pessoa, mais barata do que Bahia, do que Santa Rita, do que Cabedelo, do que Patos, do que Souza. Campina Grande tem a gasolina mais barata, graças a essa compreensão. E aí espaços como esse, espaços que a imprensa tem nos concedido, de veicular nesses locais, olha, o posto tal e tal local está vendendo a 5,67, a 5,67, prioriza aquele posto. Por quê? Se aquele posto está no teu itinerário e tu abastece naquele posto mais barato, você obriga aquele que vende mais caro a ter que baixar o preço, porque ele não pode ficar com gasolina na reserva lá acumulada, porque ele tem que comprar gasolina semanalmente. Então ele tem um fluxo de venda obrigatório que ele tem que atender, e se ele mantiver o preço, nós temos 32 postos na cidade vendendo gasolina a R$ 5,79. Qual é o conselho do PROCON, a educação para o consumo consciente? Não abasteça nesses 32 postos, porque é impossível eles não terem feito uma interlocução entre si, porque são 32 com o mesmo preço. Então como é que você fomenta o livre mercado? Abastece no que vende mais barato. Você obriga a concorrência, você cria a concorrência entre eles. E o resultado tem sido esse. A gente tem conseguido alcançar números expressivos, e aí quantos consumidores estão sendo beneficiados? Aí, Valdeni, você fez a pergunta, mas existe a preocupação com relação à qualidade, não só com relação ao preço. Mas nós não temos só um posto vendendo a 5,67, a 5,69, nós temos vários. Você pode, e se houver problema com o seu veículo, você pode fazer a denúncia. Olha, eu abasteço frequentemente nesse posto aqui, 2, 3 meses, estou comprando meu carro e eu creio que seja gasolina. Eu quero que vocês façam a avaliação dessa gasolina comercializada. A gente vê se a bomba está marcando 20 litros, se está entrando 20 litros, a gente consegue colher a amostra, encaminha para o laboratório da ANP. Então nós estamos fazendo esse acompanhamento. Então o consumidor fique tranquilo com relação a isso, e é o recado que a gente deixa. Prioriza o mais barato. A gente faz isso com gás de cozinha. Eu comprava, antes de ser do PROCON, eu comprava gás de cozinha a 130, hoje eu compro a R$90. Então você tem gasolina a 90, a gás de cozinha a R$90. Vocês indicam também os locais. Os locais que vendem mais barato, do gás de cozinha, a gasolina, a água mineral. Então é uma forma de estimular a economia, de estimular o livre mercado, a concorrência, sem aplicar um processo administrativo, sem criar constrangimento administrativo, sem aplicar multa, que esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é educar para o consumo consciente. Muito obrigada, doutor Valdeni. Obrigada a todos vocês internautas que acompanharam esse bate-papo. Eu acho que interessantíssimo, né, de suma importância para todos os cidadãos campinenses, e como disse Valdeni, que a gente se amostra um bocado, né? Porque a gente aí é referência, o PROCON é referência aí para várias cidades do país, em diversas ações, como a gente viu nesse bate-papo maravilhoso e esclarecedor. E Valdeni, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, tirando essas dúvidas, não só dos internautas, mas minha também. E fique à vontade para as suas considerações finais, meu querido. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui prestando conta das ações do PROCON, e fica um conselho, acompanha, segue lá o Instagram, @PROCON de Campina, é atualizado diariamente com as últimas notícias, e como eu costumo dizer, um consumidor informado é um consumidor protegido, e esse é o nosso papel enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, e estamos sempre do lado mais frágil dessa relação de consumo, que é o consumidor.